Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vim trazer a última pecinha gravada para vocês, que é o tapete, tá? Dos tapetes econômicos que eu estou fazendo. Na verdade já tem aí videoaulas gravadas, tem acho que 5 já tapetes que eu já deixei para vocês aqui. Se você ainda não viu, dá uma passadinha aí nos vídeos e confira lá, tá? Então, para esse tapete hoje eu vou precisar de 2 florzinhas. Se você não tiver essa florzinha aqui, quiser fazer, vou deixar o link abaixo na descrição. Mas não necessariamente você precisa ter uma florzinha. Você tendo um square aí já serve pra gente estar fazendo a videoaula de hoje. Aqui eu já dei uma adiantada porque é leque sobre leque e nos espaços pontos altos separado por uma correntinha. 3 pontos altos, que é aquele ponto bloquinho que a gente sabe aí, já conhece de cor, né? Então já adiantei até aqui onde começa a fazer a emenda, porque essa emenda é super fácil, gente. Vocês já estão careca de saber fazer aí, porque todos os meus vídeos, todas as outras videoaulas, eu faço essa mesma emenda. Mas para você que chegou agora e ainda não viu os outros tapetes, sejam muito bem-vindos, tá? Se inscreva aí no canal e já deixa aí um like, um joinha, assim, que isso ajuda muito aqui no crescimento e na divulgação do conteúdo. Enfim, vamos lá. Você trabalha aqui os 3 cantos completos e o quarto cantinho a gente faz só 3 pontos altos, 3 correntinhas e já passa direto para o próximo square ou para a próxima florzinha. Trabalha aqui 3 pontos altos também. Terminado de fazer os 3 pontos altos, eu não faço corrente. Simplesmente coloco essa parte que já está pronta para minha frente e entro aqui, olha, no espacinho de correntinha, prendendo um ponto baixo, laço meu fio, volto aqui no primeiro espacinho do leque que eu estou trabalhando com 3 pontos altos. A minha emenda sempre vai ser assim, tá? A não ser que seja modelo diferente, a emenda será diferente, mas na maioria das vezes é desse jeitinho aqui que eu faço. Não faço correntinha, faço aqui os 3 últimos pontos. Olha, assim que eu concluo aqui o meu bloquinho, não tem correntinha de espaço. Vai no espacinho do outro leque não, do outro square, prende o ponto baixo, já retorna aqui e repete esse leque aqui. Só que por enquanto a gente faz os 3 pontos altos. Agora sim, uma correntinha, porque esse é um leque, uma correntinha. Prende no leque seguinte com um ponto baixo, uma correntinha e conclui aqui o leque com 3 pontos altos. Pronto, essa é a emenda basiquinha aqui, simples, e sempre será assim quando a gente faz tapetes econômicos. Uma correntinha e eu dou toda a voltinha aqui do jeitinho que eu fiz do outro lado, onde é espacinho a gente faz os 3 pontos altos, uma corrente, olha, nas correntinhas, 3 pontos altos, uma corrente, e aqui no leque a gente só repete esse leque, sendo ele 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes. No mesmo espaço, um ponto alto, 2, 3, uma corrente, dá a voltinha. Quando eu chego aqui no meu leque, ele só tá com um lado feito, eu completo aqui com 3 pontos altos. Uma corrente, venho nas 3 correntes aqui, prendo um ponto baixo, faço novamente uma corrente e repito o mesmo processo pro outro lado.
uma corrente e segue fazendo aqui os pontos bloquinhos, separado por uma corrente. Uma corrente, vem aqui para encerrar e eu já vou caminhar para dentro do leque, porque as próximas carreiras sempre vou estar trabalhando a partir do meio do leque. Ó, cheguei no meio, faço aqui um ponto baixo, 2 correntes, equivalente ao meu primeiro pontinho alto. Retorno no mesmo espaço com 2 pontos altos. Assim eu fico com a metade do meu leque. Na volta a gente completa o lado que está faltando. Uma corrente no primeiro espacinho aqui após o leque, bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, agora a gente vai pular aqui 2 pontos altos e vem no terceiro ponto, um ponto alto. Uma corrente, olha só, após a emenda a gente tem 2 bloquinhos aqui, um ponto alto aqui, pulando os 2 primeiros desse bloquinho. Agora eu venho aqui, ó, vou trabalhar em cima desses 3 pontos altos desse cantinho, um ponto alto, 2, e nesse último pontinho eu faço 2 pontos altos em cima dele, ou seja, um aumento. Então fiquei aqui com 4 pontos altos. Uma corrente, dentro da correntinha mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Uma corrente nesses 3 pontinhos, que é os 3 pontos do outro lado do leque, faço mais 4 pontos altos. Faço os 3, terminados os 3, coloco mais um no mesmo espacinho. Aí a gente vai ficar com um cantinho assim, ó, 4 pontos altos, separado por uma corrente. Uma correntinha em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto, uma corrente, pula aqui esses 2 pontos, vem no espacinho. Repetir aqui as minhas carreirinhas de ponto bloquinho. Vou repetir o leque, aqui, ó. Deixa eu chegar aqui na emenda logo. Fazendo aqui os bloquinhos. Se no seu ponto você achar que essa correntinha, só uma, tá ficando pouco, coloque 2, tá? Eu faço aqui, olha. Cheguei no meio do leque, faço 3 pontos altos dentro do meu primeiro leque. Uma correntinha e no segundo leque mais 3 pontos altos. Agora sim a gente trabalha uma correntinha, trabalha essa parte toda aqui, faz o leque até chegar aqui no próximo cantinho. Aqui vai ser o seguinte, olha, eu fiz aqui aqueles 3 grupinhos de 4 pontos altos. No meu próximo canto eu vou repetir esse leque normalmente, tá? A mesma coisa que eu fiz no leque abaixo é a repetição desse próximo leque aqui, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. A gente só vai voltar para fazer leque novamente lá na carreira de início. 2 cantos vai ser leque e 2 cantinhos vai ser essa parte curva aqui, tá? Após ter feito o leque, fiz 2 conjuntinhos de ponto bloquinho. Aí cheguei aqui nesse último bloquinho, no último ponto dele eu faço um ponto alto, uma correntinha. Nos 3 primeiros pontos aqui do leque,
eu faço os 3 pontos normais aqui. Chegando no último, ó, 3 pontos altos. Repito a mesma quantidade de baixo. Nesse último, eu já acrescento mais um, então já fica com 4. Uma corrente, no espacinho de correntinha, 4 pontos altos. A gente vai ter 2 cantinhos, modelo oval, 2 cantinhos com os leques. 1, 2, 3, no mesmo espaço 4. Uma corrente. Vem no primeiro pontinho aqui da frente, um ponto alto. Uma corrente. No espaço, 3 pontos altos. Uma corrente e a gente vai seguir. Olha só como é que tá a nossa segunda carreira. Tem canto aqui e aqui, na verdade é a nossa curva, os cantinhos ficam um de frente pro outro. Para completar o leque, eu faço aqui 3 pontos altos. Uma correntinha e um meio ponto alto na terceira correntinha. Pronto, já sobe aqui do meio do leque. Aqui eu subo 3 correntes e volto no mesmo espaço com 2 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Olha bem aqui, uma hora a gente vai ter um ponto alto, uma hora a gente vai ter 3 pontos altos nas próximas carreiras. Aí vocês fiquem aí bem atentos a esse procedimento aqui, tá? Olha só, uma hora a gente tinha um, agora ficamos com 3. Uma correntinha e essa parte de aumentos aqui, se antes tínhamos 4, agora teremos 5 pontos altos. A gente sempre ganha a cada carreira um pontinho alto a mais no último ponto. Aqui, olha, fiquei com 5. Uma corrente, faço aqui todos os 3 conjuntinhos de 5 pontos altos. Isso aqui eu tô frisando mais para os iniciantes, porque quem já tem um certo conhecimento aí no crochê sabe, né? Que a cada carreirinha trabalhada a gente ganha um pontinho alto aqui. Saindo do canto, a gente pega aqui o próximo espacinho, 3 pontos altos. Aí segue a sequência aqui, onde é os espacinhos, faz 3 pontos altos, onde é leque, faz leque. E no próximo canto, a gente faz da mesma forma que foi feito aqui. Vou dar uma adiantada porque é um processo bem facinho de ser feito, tá? Vem aqui com um passo mais adiantado. Aí a base já tá mais adiantada, numa outra tonalidade de cor, uma outra florzinha, mas é o mesmo trabalho, tá, gente? Aquilo que eu falava, olha só aqui, um canto oval, um canto aonde fica os leques, tá? Então, eu tenho 10 carreiras no total. Aqui é a minha 11ª carreira, fiz como eu já vinha fazendo, os 3 pontos altos, depois concluí aqui os leques. Fiz aqui a quantidade de bloquinhos, pra gente fazer agora a carreira onde a gente vai formar os nossos espacinhos para receber o bico, tá? Esse bico que eu tô fazendo, pessoal, ele já tá gravado em todos os tapetes. Ah, deixa eu frisar aqui antes de falar do bico. Independente de quantas carreiras você vai fazer, você vai sempre terminar com a carreira assim, ó, como é que a gente diz? Com esse espacinho e não assim, ó, com 3 pontos altos, tá? Sempre vazado, tá? Então aqui, ó, bloquinho, então a gente tem que terminar com bloquinho aqui também.
Lembrando que essa é a minha 11ª carreira. Sim, esse bico que eu estou fazendo é o bico meia-flor. Ele já tem videoaula em todos os outros tapetes, então eu não vou falar muito dele aqui, vou só demonstrar um pouquinho, porque senão fica muito repetitivo, tá? O que eu quis passar para vocês aqui foi diversas bases de tapete usando o mesmo bico. Então eu vou falar mais a respeito da base em si, os modelos que eu já passei aqui para vocês. Bora lá. Agora é a parte ovalzinha aqui, onde eu faço uma corrente, venho no primeiro pontinho alto, um ponto alto, no próximo um ponto alto. A gente vai fazer carreira de bloquinhos de 3 pontos nessa carreira, dessa vez aqui. Agora uma corrente, não pulo nenhum de espaço, nem um pontinho de espaço, e já inicio fazendo aqui novamente os 3 grupinhos, os 3 pontinhos aqui, para formar um grupo de 3 pontos. Uma corrente, venho no espacinho da frente, no ponto alto da frente, faço aqui, ó, meus 3 pontos altos, uma corrente e os últimos 3 pontos altos. Pronto. 3 pontos altos. Então, ficou certo aqui pra mim. 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu já sei que em cada grupinho desse aqui, olha, dos aumentos, eu vou ficar com 4 motivos aqui dentro. Que é motivos? São 4 vezes os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. A gente faz isso aqui no próximo grupinho também. Olha, 3 pontos altos, uma corrente, aí não pula nenhum espacinho na base, repete os 3 pontos altos até o final. Quando acabar essa partezinha aqui dessa curva, eu vou voltar para falar a lateral. Bem, terminei a curva, uma correntinha, já passei aqui para a parte lateral, aonde eu vou só repetir, meus amores, os bloquinhos, não tem muito segredo não. A gente só vai repetir aqui, olha, os 3 pontos altos, uma corrente, aí 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, o leque, repete o leque novamente, faz todo aquele processo. Chegou na parte da curva, é igual como eu já mostrei lá no início, tá? Olha, o meu deu certinho aqui a quantidade pares de espaço, meus amores. Quando eu falo quantidade pares, começa a contar aqui, ó. A gente não conta o leque, começa a contar aqui assim, ó. Tem que dar par no final. E o meu deu certinho, eu acredito que se vocês fizeram aí do jeito que eu falei, o de vocês também tá certinho. Eu achei a base pequena, tá? Se você quiser um tapete maior, a partir dessa última carreira que a gente fez, olha, aqui de bloquinhos, você pode fazer de 2 em 2 repetições aqui, né? Normal, assim, trabalhando ela indo e voltando em círculos aqui, que vai dar certo. Leque onde tem leque, bloquinho onde tem bloquinho, de 2 em 2 carreiras para que o espacinho depois fique em números pares, tá? E assim você faz o tamanho que vocês quiserem. Aqui, digamos que você já tenha aí a quantidade que você queira aí de carreiras e você já quer fazer o bico, aí a gente faz aqui, ó, os 3 primeiros pontos, uma corrente, e a gente vai começar a fazer o bico de acabamento, que é aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 3 correntes, vira esse trabalhinho, pega o último ponto alto, aqui a gente prende um ponto baixo nele. Feito esse ponto baixo, 3 correntes, vira novamente o trabalho e aqui um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço, 3 correntes,
retorna na mesma alcinha com um ponto baixo, sobe 3 correntes, volta no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos, 3 correntes, prende novamente um ponto baixo. Aqui a gente precisa ter uma sequência de 3, prende um ponto baixo, 3 correntes, 2 pontos altos, 3 correntes novamente e por último prende um ponto baixo. Então precisávamos aqui ter uma sequência de 3 conjuntinhos aqui, tá? Para fazer a meia flor. Agora uma correntinha. No próximo espaço, gente, a gente vai repetir os 3 pontinhos altos sem fazer as florzinhas na ponta, tá? 3 pontos altos, que é o nosso bloquinho, uma correntinha. No espaço da frente, a gente volta a fazer a florzinha. Vou fazer essa última florzinha aqui com vocês, aí as demais vocês fazem sozinhos, aí que já tá um processo mais adiantado, né? Bem facinho fazer. 1, 2, 3 correntes, volta aqui no primeiro ponto alto, prende um ponto baixo, sobe as 3 correntes, retorna na alcinha, fazendo 2 pontos altos, 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, 2 pontos altos, 3 correntes, prende um ponto baixo e mais uma vez o mesmo processo aqui. Então aqui é vocês que vão determinar, como eu falei, o tamanho que vocês querem a pecinha de vocês. Eu tenho um tapete já pronto aqui, uma outra cor. Eu vou mostrar para vocês aquilo que eu havia falado sobre aumentar. Uma correntinha, o próximo espacinho, 3 pontos altos. Quando a gente chega nos leques, é leque em cima de leque, não tem mudança nenhuma, tá? Olha aqui, faz as florzinhas, o conjuntinho de pontos altos e leque em cima de leque. Quando você chegar no final do seu trabalho, você vai fazer, como sempre, né? O último espaço tem que dar flor, assim como você começou, você termina fazendo a florzinha. Aí uma correntinha e a gente volta para concluir o outro ladinho do leque, a outra parte do leque, né? Com 3 pontos altos. Como a gente não tem mais carreiras para fazer, a gente encerra com 3 correntinhas. Deixa eu focar aqui. Olha só, 1, 2, 3, no ponto alto aqui, um ponto baixíssimo. Agora eu vou abrir esse tapete para eu mostrar para vocês o que eu estava falando com respeito ao tamanho. Olha aqui que eu falava para vocês, olha. Após a gente ter feito aqui aquela carreira, né? A primeira depois dos nossos últimos pontos altos, eu fiz mais 2 carreiras. Seguindo aqui, leque, fazendo os bloquinhos aqui normalmente. Aí eu fiz mais 2 carreirinhas, tá? Para um tamanho aí bem legalzinho. Se você fizer até onde eu fiz, vai ficar pequeno demais o trabalho, tá? Então é assim, só carreiras de bloquinhos dentro de pontos altos separado por uma correntinha, por 2 ou 4 vezes, você quem decide. Aí aqui eu tenho um trabalhinho já concluído, olha só, que eu já fiz o aumento dele, desculpa, o aumento dele eu já fiz diferente. Eu fui fazendo os aumentos aqui, também é uma opção. Só que depois a gente precisa adaptar aqui, olha, no último pontinho precisa ter uma adaptação. Então, aquela opção primeira que eu mostrei pra vocês é melhor. Aqui eu fiz os aumentos ainda na carreira eu fiz as 2 últimas carreiras que eu falei pra vocês lá, ainda aqui na carreira de aumentos, tá? Só que depois, olha, precisei adaptar pra dar certo o biquinho no final. Não tá querendo focar muito porque ele é uma cor clarinha, quando a gente aproxima ele dá uma desfocada. Mas o resultado fica assim.
E quando a criança aqui não também presta atenção no seu trabalho, acaba fazendo 4 pétalas aqui, olha. Só que eu não vou desfazer, já tô com o meu trabalho concluído. Eu não vou desfazer não, não dá muita diferença. Só se a gente for prestar muita atenção. Mas o resultado é esse. Lindo, maravilhoso. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo.